Boa noite. Boa noite. Edson Fachin revela ameaças à família e pede providências a Carmen Lúcia. O ministro do Supremo é o relator da Lava Jato e do habeas corpus de Lula. O Supremo rejeita a denúncia contra Romero Jucá e Jorge Gerdau. O senador e o empresário eram acusados de corrupção em doações para o MDB. Raquel Dodge reforça pedido de ação penal contra Aécio Neves no Supremo. O senador tucano é investigado no caso dos R$2 milhões da JBS Friboi. Tribunal aumenta a pena de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do Mensalão petista. Ele agora foi condenado na Lava Jato a 6 anos de cadeia por lavagem de dinheiro. Novas suspeitas envolvem o decreto dos portos assinado por Temer. O relatório do Tribunal de Contas deve ser usado no inquérito da Polícia Federal. Após 40 dias, o Exército faz uma grande operação no Rio de Janeiro. Junto com policiais, mais de 3.000 militares montam bloqueios e enfrentam os criminosos. O Jornal da Gazeta está no ar. A polícia busca câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o assassinato de 3 homens no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Os corpos foram encontrados ontem à noite numa loja de ferramentas. O aviso de luto foi colado nas portas dos comércios que ficam bem em frente ao local do crime, na Rua do Grito, no Ipiranga. Edinaldo Lopes Bezerra, de 55 anos, proprietário da loja de locação de ferramentas, o filho dele, Renan de Oliveira Bezerra, de 30, e o funcionário do local, Norberto de Castro, de 45, foram assassinados dentro da loja. As esteticistas Raíza e Cíntia chegaram a conversar com Edinaldo ontem de manhã. O Edinaldo estava na porta. Aí ele, oi meninas, e aí, tudo bem? Entra para tomar um café. Isso era entre 9 e 9h30. É um choque, porque é na nossa rua. Os moradores não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o comércio costumava fechar por volta das 6 horas da tarde. Segundo o boletim de ocorrência, os familiares tentaram falar com os 3, mas eles estariam incomunicáveis. Por isso, um parente veio até aqui, pulou o portão para saber o que estava acontecendo lá dentro. Foi quando os 3 corpos foram encontrados. No relato à polícia, familiares explicaram ainda que não tinham notícias das vítimas desde as 10h25 da manhã. Suspeita-se de que as mortes tenham ocorrido no início da tarde, por volta do horário do almoço. Os 3 corpos estavam amordaçados e com as mãos amarradas. 2 estavam no mesmo cômodo e o terceiro separado em outra sala do imóvel. O DHPP não descarta nenhuma motivação para o crime. A principal linha de investigação é vingança. Uma calcinha e uma camisinha foram encontradas próximas a uma das vítimas. Os criminosos roubaram as imagens de segurança da loja, mas a polícia acredita que outras câmeras da região possam ajudar na investigação. Um jovem negro acusa o Burger King de injúria racial e mostra uma nota fiscal na qual ele é identificado como macaco. O Burger King afirma que o jovem é ex-funcionário da empresa e que o atendente escreveu macaco no pedido do jovem. Um vídeo foi divulgado pela rede de lanchonete. O estudante de Relações Internacionais David Reginaldo de Paula Silva afirma que estava com uma amiga numa loja do Burger King, na zona sul de São Paulo, no último sábado e levou um susto quando viu o cupom fiscal. Ele publicou uma foto do cupom no Facebook. Na área do cliente está escrito macaco. David fez um desabafo. Disse que o preconceito racial é uma doença que deve ser eliminada da sociedade brasileira e conta que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância. O caso foi registrado como injúria racial. Em nota, o Burger King afirma que o consumidor é um ex-funcionário e que o atendente da empresa teria preenchido o cupom seguindo as instruções diretas de David. Nas imagens do circuito interno, divulgadas pela rede, uma pessoa aparece ao lado do balcão conversando com o atendente. Segundo a empresa, é David. Ele acompanha de perto a digitação do pedido. O Burger King diz ainda que o funcionário responsável pelo caixa no dia foi afastado preventivamente, enquanto a investigação está em curso. Afirma também que lamenta profundamente o episódio e que repudia qualquer tipo de discriminação.
Uma publicação nas redes sociais, compartilhada mais de 300 mil vezes, chama a atenção para um morador de rua que vive perto do Parque Trianon, na região da Paulista. O senhor, conhecido como Josevaldo, saiu da invisibilidade para muita gente a partir de uma pessoa que se sensibilizou com as condições de saúde dele. Tudo começou com um texto na internet. Foi a Luana quem se sensibilizou ao ver a ferida na perna de um morador em situação de rua. Ela escreveu que chamou uma ambulância e que ninguém apareceu depois de mais de uma hora. Indignada por ver o homem sem atendimento médico, desabafou nas redes sociais. A publicação foi compartilhada 10 mil vezes, até ela receber uma resposta do César, coordenador de pronto atendimento da prefeitura. O senhor com a ferida já recebia atendimento. Eu me surpreendi bastante, Eu fiquei muito feliz. No momento que eu recebi a mensagem dele, eu fiquei muito feliz e muito esperançosa de conseguir ajudar de verdade, assim. Eu não queria postar e repercutir, não era essa a minha intenção. Só que o texto foi reproduzido por outra pessoa e foram mais 300 mil compartilhamentos. Muita gente apareceu para tentar ajudar o senhor identificado como Josevaldo, que insistia em não sair da calçada. Há quase um ano, os agentes da prefeitura tentam levá-lo para um hospital. Hoje, houve uma reviravolta. Segundo os moradores em situação de rua que ficam aqui no Parque Trianon e conhecem o seu Josevaldo, finalmente ele foi convencido a deixar a calçada para receber tratamento. Esse costuma ser um processo bastante lento até que se crie vínculo e a pessoa tenha confiança nos agentes da prefeitura para aceitar acolhimento e cuidados específicos. E quando há doenças mentais, o desafio é ainda maior. A gente acredita que são milhares de casos como o seu Josevaldo. A pessoa que vai para a rua, ela não vai para a rua para o que ela quer. São vários fatores, econômicos, familiares, muitas pessoas com depressão. Não necessariamente a internação compulsória é a melhor saída. A melhor saída que o consultório na rua e a secretaria acreditam ser é o vínculo, é o dia a dia. A aproximação paulatina, com muito tato, com muito jeito, para que a pessoa aceite um determinado tipo de tratamento. A complexidade para convencer os moradores em situação de rua passa por um problema identificado pelo Francisco: a falta de comunicação entre órgãos da prefeitura e principalmente as condutas das equipes médicas e sociais opostas às de fiscalização e repressão. E eles disseram, eu perguntei para eles aqui, por que o rapaz vai lá, pega as coisas e não indica o caminho que é família em foco, que às vezes o casal não sabe, a pessoa não sabe, que isso nem não é divulgado. Ah, nós não temos contato com eles. Você vai, peraí, o trabalho não é feito em equipe, não? Quer dizer que eles vêm, levam, depois você chega. E é por isso que o Francisco diz que não confia na prefeitura e se sente inseguro nos albergues. Já a Luana, que escreveu sobre seu Josevaldo, acredita que o que falta mesmo é preocupação verdadeira. Precisa trabalhar isso, de olhar para o outro como se ele fosse um ser humano mesmo, porque é o que eles são pessoas também que têm problemas, têm sentimentos e que estão na rua por milhões de motivos e que precisam de ajuda e principalmente de empatia. Hoje pela manhã, Josevaldo foi levado voluntariamente por uma equipe do SAMU para o Hospital do Servidor Municipal. Ficou para o próximo semestre a votação do projeto de lei que propunha o aumento da contribuição previdenciária dos servidores municipais de São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está na Câmara dos Vereadores e tem outras informações. Olá, Carla, boa noite. Olha, realmente havia a expectativa da Prefeitura que o projeto que elevava a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14% pudesse ser aprovado hoje em primeira votação. Mas o prefeito João Dória não conseguiu reunir o apoio dos 28 vereadores, do total de 55, que seria o necessário para aprovar o texto. Então o projeto foi retirado de pauta pelo prazo de 120 dias. Então ele agora só volta a ser discutido no segundo semestre. Bem, lá embaixo, aqui em frente ao prédio da Câmara de Vereadores, onde servidores se reuniram durante todo o dia, houve comemoração, eles comemoraram essa decisão. Eles já vêm se reunindo aqui, protestando nas últimas semanas. Há cerca de 15 dias, houve confusão, a polícia usou a força e pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. Neste momento, os servidores já estão se dispersando. Bem, e o prefeito João Dória, que vai deixar a prefeitura agora em abril para disputar o cargo de governador, esperava usar o projeto aprovado como bandeira de campanha, o que agora não vai mais ocorrer. É com vocês no estúdio.
O Exército fez a primeira grande operação em 40 dias de intervenção no Rio. Pelo menos 9 pessoas foram presas. 3.400 militares das Forças Armadas, 150 policiais militares e 350 policiais civis participaram da operação em Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. De acordo com o Comando Militar do Leste, essa é a maior operação desde o decreto de intervenção federal, no fim do mês passado. Houve confronto com criminosos e intensa troca de tiros. A autoestrada Grajaú-Jacarepaguá chegou a ser fechada nos 2 sentidos pela manhã e só foi reaberta pouco antes das 4 da tarde. A estratégia, segundo as autoridades, é que os bloqueios impeçam a fuga de criminosos e o roubo de veículos e de cargas. As Forças Armadas também fizeram uma operação em uma penitenciária de Bangu. A ação ocorre depois de uma série de mortes na capital fluminense. Desde o último sábado, 11 pessoas foram mortas na Rocinha em conflitos que envolveram traficantes e a polícia. O governo do Ceará aumentou o policiamento e vai pagar hora extra aos convocados para o trabalho durante o feriado de Páscoa. Ontem à noite, mais um ônibus foi incendiado em Fortaleza. O reforço vai ser de 1.680 homens que vão trabalhar nas delegacias e em áreas estratégicas para conter a onda de violência que começou no fim de semana. Ontem, criminosos incendiaram mais um ônibus em Fortaleza. O fogo atingiu algumas casas. Foi o 13º ônibus queimado no estado, além dos ataques com tiros e bombas a prédios públicos e antenas de telefonia. Pelo menos 6 homens foram presos até agora. O governador Camilo Santana, do PT, atribuiu os atos às facções criminosas do Ceará. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre publicou o acórdão do julgamento do recurso de Lula recusado ontem. A prisão do petista depende agora do Supremo Tribunal Federal. O juiz Sérgio Moro diz não acreditar em manobra para favorecer o ex-presidente no STF. O acórdão foi publicado hoje. Como a decisão dos 3 desembargadores foi unânime no TRF, o juiz Sérgio Moro estaria autorizado a expedir a prisão do ex-presidente. Ele foi condenado na Lava Jato a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex em Guarujá. No entanto, Lula tem um salvo-conduto dado pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana que vem, dia 4, a corte vai analisar um habeas corpus do petista que vai decidir se ele poderá ser preso ou aguardar a todos os recursos cabíveis em liberdade. A defesa já informou que vai apresentar um novo recurso, o chamado embargo dos embargos no Tribunal Regional Federal. Com a publicação do acórdão, os advogados do petista têm agora 2 dias para apresentar o recurso. Os desembargadores costumam negar a medida. Eles dizem que os advogados querem apenas retardar o processo. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o juiz Sérgio Moro disse não acreditar em acordão para favorecer o ex-presidente no Supremo. Quanto à questão do acordão, eu simplesmente, como juiz, eu não posso acreditar numa hipótese dessa. Eu já trabalhei convocado no Supremo Tribunal Federal, já vi como ele funciona, tive a possibilidade até de conhecer alguns dos ministros na ocasião, e eu não posso simplesmente acreditar nisso. O magistrado disse ainda que reabrir a discussão sobre a prisão para condenados em segunda instância seria como dar um passo para trás. Foi estabelecido um precedente importante em 2016. Vamos dizer assim que esse precedente foi da lavra do saudoso ministro Teori Zavascki. Se for esperar o último julgamento, na prática, pela prodigalidade de recursos do nosso sistema, isso é um desastre porque leva à impunidade e impunidade especialmente dos poderosos. Mas o problema transcende muito a questão do ex-presidente Lula. Se o Supremo acatar a tese da defesa de Lula, ao menos 9 condenados na Lava Jato também podem ser beneficiados. Todos já foram julgados no TRF de Porto Alegre e já tiveram exauridos os recursos na corte. Nessa situação estão pessoas ligadas a políticos e empreiteiros. Entre eles, João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do PP, Leon Vargas, irmão do ex-vice-presidente da Câmara, André Vargas, que era do PT, Luiz Eduardo de Oliveira, irmão do ex-ministro petista José Dirceu.
Os empreiteiros Gerson Almada, da Engevix, e Agenor Medeiros, ex-vice-presidente da OAS. Destes, o único que aguarda em liberdade é João Cláudio Genot. A defesa pede que ele fique livre até o trânsito em julgado, quando não há possibilidade de novos recursos. Juristas acreditam ainda que, se Lula tiver o habeas corpus concedido no Supremo, haverá uma enxurrada de novas ações pedindo o mesmo tratamento à Justiça. O Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar ao presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani. Ele está na cadeia desde novembro do ano passado. A medida foi tomada pela segunda turma do STF depois da defesa de Picciani alegar o agravamento do estado de saúde na prisão. O parlamentar passou por uma cirurgia de retirada da bexiga e da próstata em julho de 2017 e os advogados alegam que ele necessita de tratamento pós-operatório. Hoje, o colegiado decidiu por 2-1 que Jorge Picciani deve deixar a cadeia para cumprir prisão domiciliar. Os ministros presentes na sessão, Dias Toffoli e Celso de Mello, votaram a favor do recurso. Somente Edson Fachin foi contrário à defesa. O presidente afastado da Alerj foi preso temporariamente por suposto recebimento de propina para atender interesses de empresários do setor de transporte. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Bom, eu quando me despedi de vocês aqui na quinta-feira, contei 12 dias de folga para o Supremo. Olha, eu estava exagerando. Na verdade, não foi tanto assim. Tinha muita gente trabalhando no Supremo hoje, né? A grande notícia foi a entrevista que o Edson Fachin deu à Globo News, né, ao Roberto Dávila, dizendo que ele e a família têm sido ameaçados. Talvez pelos petistas, né? Afinal de contas, ele votou contra o habeas corpus ao Lula. Mas a notícia importante é essa que você viu aí. O Jorge Picciani foi solto hoje. O Jorge Picciani está em prisão domiciliar, então não está na cadeia mais, né? A segunda turma, sempre generosa, mesmo com a ausência de 2, porque Gilmar Mendes não é de ferro e foi para Portugal gozar os 12 dias de que eu falei. E o Toffoli, não se sabe por quê, não apareceu por lá. Mas basta estarem juntos. O Celso de Mello, e aí a coisa toda muda de figura e tudo foi solto. A minha pergunta é só a seguinte: se o Supremo ia trabalhar hoje, se a Carmen Lúcia estava lá, se os ministros da segunda turma não se reuniram completos, aliás, desculpe, o Toffoli foi, o que não foi o Lewandowski, né? Se a segunda turma podia se reunir mesmo não estando completo, por que é que não completaram a sessão para julgar se davam ou não habeas corpus a Lula? Isto aí está cheirando muito mal. Fica com cara realmente de conspiração. Mesmo o Sérgio Moro dizendo que não desconfia disso, que não tem disso lá no Supremo, a gente fica imaginando, ora, teve 1 hora de intervalo quando era para ter de 10. O ministro Celso de Mello, para dizer que concordava com alguém, levou mais 1 hora com aquele discurso que ninguém entende. Ou seja, se era para se reunirem hoje, por que já não se reuniram e não já decidiram essa questão, deixando para o dia 4? Então, fica essa pergunta no ar e eu gostaria muito de saber o que é que foi combinado nesse tempo todo que eles perderam na sessão de quinta-feira. Quanto a mim, eu vou tirar um feriadozinho de Páscoa aí na quinta-feira, mas volto na terça 3, na véspera da volta dos conspiradores, que, segundo dizem, uns e outros vão pedir vista, né? Bom, até o dia 3, ou melhor, direto ao assunto. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar hoje permitindo que o ex-senador Demóstenes Torres, do PTB de Goiás, seja candidato nas eleições deste ano. Cassado em 2012 por quebra de decoro parlamentar e participação do esquema do bicheiro Carlinhos Cachoeira, Demóstenes estava inelegível até 2027.
Em pedido enviado ao Supremo, no começo do mês, Demóstenes havia solicitado que a cassação dele fosse anulada e que o mandato no Senado fosse restabelecido. Mas Toffoli negou esse pedido, apesar de ter autorizado a participação do senador na eleição deste ano. A liminar vale até que o plenário do Supremo analise o mérito da ação. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, diz que a família dele tem recebido ameaças. A entrevista foi dada ao jornalista Roberto Dávila, da Globo News. Fachin está preocupado com a segurança da família dele e pediu para que a Polícia Federal e também a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, tomem providências. O ministro não especificou de quem ou de onde vêm as ameaças, nem as relacionou a nenhum fato concreto. Também relator do pedido de habeas corpus preventivo da defesa do ex-presidente Lula, o ministro votou pelo não conhecimento, isto é, para não aceitar sequer a possibilidade do pedido de habeas corpus ser examinado. Ele justificou que a defesa deveria ter apresentado um recurso ordinário contra a decisão do início de março da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido para evitar a prisão de Lula em janeiro. Fachin também votou contra a suspensão da sessão do Supremo e contra a liminar pedida pela defesa de Lula. Fachin diz o seguinte em alguns trechos da entrevista: algumas providências que solicitei à presidente e à Polícia Federal por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal já estão sendo adotadas. Nem todos os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso, esperando que não troquemos fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema, disse. Novas gravações que implicam funcionários da Prefeitura e Denise Abreu, ex-diretora do Departamento de Iluminação de São Paulo, são divulgadas. Nos áudios obtidos pela Rádio CBN, a parceria público-privada de iluminação na cidade renderia propina para pelo menos 5 secretarias. Em um dos novos áudios, a assessora jurídica da Ilume, Ana Cláudia Camargo Kim, afirma que a ex-diretora Denise Abreu iria lucrar com a roubalheira na PPP, com a propina que seria desviada do contrato. O diálogo é de novo com a então secretária de Denise, Cristina Maria Schaut. Muita roubalheira, sabe? Essa PPP, muita roubalheira. Ela vai lucrar um monte. Pensa no valor do contrato. Faça a mínima ideia. 7 líquidos. Pensa em 10%. Direto no bolso. Por que deixaram então de concorrer sozinho? Eu poder embolsar uma puta grana. Em outro trecho, a assessora jurídica diz que a propina seria dividida entre várias secretarias. Fatiado, uns 10 pedaços. A PPP. Mas por que fatiaram tanto assim? Açaí. As pessoas para ajudar, quem põe o dedinho no açaí, que é um pedaço. Eu já tenho 5 ou 6 secretarias. Vieram à tona conversas gravadas com outros 2 funcionários da Ilume. Viviane Anaia de Castro, diretora da divisão de materiais, afirma que integrantes da comissão de licitação receberam dinheiro da consultoria que fiscaliza os contratos da empresa ganhadora. Está rolando muita propina, muita propina. Propina para ela? Para ela, para o Michel. Ela diz que o Michel e a doutora Alessandra estão recebendo dinheiro da CRA. Em outro trecho, o advogado José Tomás Mauger, que foi integrante da comissão de licitação, diz que Denise Abreu já pagou serviços por fora para ele e que só aguentaria permanecer na Ilume se recebesse uma maleta com R$150 mil. O secretário chegou e falou assim: toma 150 pau aqui agora. Aí eu vou perguntar, mas de onde é que vem esse 150? Te ajudaria, mas... Claro, mas é dinheiro sujo, né? Aí resta saber como fica. Eu até que aceitaria, bem precisar. Denise Abreu foi demitida pelo prefeito João Dória, do PSDB, logo depois que as primeiras gravações foram divulgadas na semana passada. Ela é suspeita de direcionar a concorrência. Antes de dirigir o Ilume, Denise Abreu trabalhou na Casa Civil da Presidência da República, no primeiro mandato do ex-presidente Lula, do PT, e ocupou também a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ela ganhou o cargo na prefeitura depois que desistiu de ser candidata e aceitou apoiar João Dória na eleição de 2016.
Em março, com a proposta de quase 7 milhões mais cara que a do concorrente, desclassificado, a empresa FM Rodrigues foi declarada a vencedora da PPP de iluminação. O contrato prevê a instalação de lâmpadas de LED em todos os postes de São Paulo, num contrato de quase 7 bilhões de reais ao longo de 20 anos. No fim do ano passado, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar se houve favorecimento na licitação e as investigações estão em andamento. Hoje, durante uma coletiva, o prefeito João Dória não quis responder sobre o escândalo. Não temos nenhum problema para falar de outro assunto, mas hoje é Previdência. Esse é o tema dessa coletiva de imprensa. Segundo a Prefeitura, a Controladoria Geral do município está investigando essas e outras declarações de funcionários públicos, além da regularidade do processo de seleção da PPP, da iluminação pública. A CGM também está colaborando com o Ministério Público na investigação. A Secretaria de Serviços e Obras afirma que a ex-diretora do Ilume, Denise Abreu, não participou nem tomou decisões na licitação que foi conduzida respeitando a lei. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal para que seja aceita a denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB, e ele se torne réu no Supremo. Aécio Neves é acusado de receber dinheiro de Joesley Batista, da JBS Friboi. Em delação, o empresário disse que o tucano pediu 2 milhões de reais. O senador nega que a origem do dinheiro tenha sido propina, mas sim um empréstimo para pagar a defesa dele na Lava Jato. Com base na delação, Aécio, a irmã dele, Andréa Neves, o primo, Frederico Pacheco, e o ex-assessor do senador Zezé Perrella, do MDB, Menderson de Souza Lima, foram denunciados pelo Ministério Público Federal. A defesa do tucano pediu a anulação do inquérito. Alega que a colaboração premiada dos executivos da JBS é ilegal, porque ocorreu de forma involuntária, por ter contado com a participação do ex-procurador Marcelo Milla. Em manifestação ao Supremo, Raquel Dodge rebateu. Disse que a participação do ex-procurador não significa que os executivos não tenham aderido ao acordo de livre e espontânea vontade. No documento, a procuradora ressalta que não há evidências de que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, nem ninguém no gabinete dele, soubesse da atuação de Marcelo Milla junto aos empresários do grupo. Atualmente, as delações dos executivos estão suspensas. Joesley e Wesley Batista estavam presos desde setembro do ano passado, acusados de omitir informações da Justiça. Os dois foram soltos no mês passado. A denúncia contra Aécio Neves deve ser analisada na primeira turma do Supremo, mas ainda não há data prevista. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, do PSDB, sobre as eleições deste ano. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre manteve hoje a condenação do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, do empresário Ronan Maria Pinto, de outras 3 pessoas no processo sobre um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais do Banco Chaim para o ruralista José Carlos Bunlai. De acordo com a investigação, o pecuarista José Carlos Bunlai contraiu 12 milhões de reais em empréstimo fraudulento no Banco Chaim, em benefício do PT, a pedido de Delúbio Soares, em 2004. Parte do dinheiro, cerca de 6 milhões de reais, foi repassada aos empresários Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do Grande ABC, além de Natalino Bertin, do frigorífico Bertin, Enivaldo Quadrado e Luiz Carlos Casante. Os 4 empresários e o ex-tesoureiro Delúbio Soares foram condenados por lavagem de dinheiro e corrupção. No julgamento de hoje, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiram aumentar a pena de Delúbio de 5 para 6 anos de prisão, em regime fechado. Natalino Bertin, do frigorífico Bertin, Enivaldo Quadrado e Luiz Carlos Casante também tiveram a pena aumentada, com base no princípio da culpabilidade negativa, porque os réus têm condições sociais e intelectuais de reconhecer e resistir à prática do ilícito, e ainda assim o praticaram. Os desembargadores da 8ª turma mantiveram a absolvição do jornalista Breno Altman e do executivo Sandro Tordim, ex-presidente do Banco Chaim, que também foram denunciados pelo Ministério Público Federal por suposta participação no esquema. O Tribunal de Contas da União também investiga irregularidades no decreto dos portos, assinado pelo presidente Temer. Segundo o relatório, o texto pode beneficiar a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos.
Segundo o documento, ao editar o decreto em maio do ano passado, o presidente Temer inseriu um dispositivo que poderia favorecer empresas com contratos anteriores a 1993, entre elas a Rodrimar. A empresa atua no Porto de Santos e já é investigada pela Polícia Federal dentro do inquérito em que o presidente Temer também é alvo. De acordo com a colunista do G1, Andréa Sadi, os auditores do TCU avaliam que o decreto extrapola o que a lei diz de maneira a beneficiar as empresas que administram terminais portuários e que há fortes indícios de ilegalidades. Agora, os técnicos do Tribunal de Contas querem saber se houve participação de integrantes do governo na edição da medida, o que caracterizaria desvio de finalidade. O documento do TCU contraria a tese da defesa do presidente Temer. Os advogados do MDBista sustentam que a Rodrimar não teria como se beneficiar das regras do decreto dos portos, que só entraram em vigor em maio de 2017. O inquérito investiga se Temer recebeu propina para atuar em favor das empresas do setor portuário. O presidente nega a acusação. Com base nesta investigação, ele teve a quebra de sigilo bancário autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo. Agora, este relatório deve ajudar o delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pela investigação, a concluir o inquérito. Ele pediu acesso aos dados do TCU. Na semana passada, o ministro Barroso deu aval para que os investigadores obtenham as cópias de um inquérito já arquivado, no qual Temer aparece entre os citados. Delegados acreditam que o processo antigo aponta um caminho que pode ser promissor para a atual investigação. Além de Temer, também são alvos os amigos e ex-assessor José Yunes, o coronel Lima Filho e Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala da JBS Friboi. A assessoria do presidente disse que as investigações anteriores foram arquivadas por absoluta falta de provas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a saída de Henrique Meirelles da Fazenda e a briga política nos bastidores pela vaga. No governo de Michel Temer, nem o Ministério da Fazenda está livre do assédio partidário. Henrique Meirelles deixará a pasta na semana que vem para tentar a sorte nas urnas. Indicou ao presidente 2 nomes técnicos como alternativas para o comando da economia: Eduardo Guardia, atual secretário executivo da Fazenda, e Mansueto Almeida, secretário de Assuntos Fiscais. O MDB, porém, prefere transferir para a Fazenda o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que é ligado ao presidente da legenda, o senador Romero Jucá. Noutros tempos, os governos que se instalavam em Brasília costumavam dividir os ministérios da esplanada em 2 partes. Uma era supostamente administrada com seriedade. Outra era oferecida no balcão das barganhas políticas. Nessa divisão, o Ministério da Fazenda costumava ser reservado para gente técnica. Até esse mínimo de recato se perdeu. Auxiliares de Meirelles ameaçam bater em retirada se Temer rifar as alternativas técnicas que lhe foram oferecidas para aplacar os apetites insaciáveis do MDB. O mais irônico é que Meirelles está deixando o PSD, partido de Gilberto Kassab, justamente para sentar praça no MDB de Temer e Jucá. Uma evidência de que em Brasília nada se cria, nada se transforma, tudo se corrompe. Se ainda tiver um pingo de juízo, Temer não será temerário na Fazenda. O desajuste fiscal é grande e o desemprego é imenso. Não é hora de brincar com a economia. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Romero Jucá, do MDB, e o empresário Jorge Gerdau, na Operação Zelotes. O senador Romero Jucá era acusado de ter recebido vantagem indevida de R$ 1.300.000 paga através de doações oficiais da empresa Gerdau, a título de propina entre os anos de 2010 e 2014. Os pagamentos seriam para que Jucá defendesse os interesses da Gerdau junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e também nas tratativas com o governo federal e o Congresso. O empresário Jorge Gerdau, por sua
sua vez, era acusado de corrupção ativa, justamente por ter feito os pagamentos da propina mascarados por meio de doações oficiais aos diretórios do MDB de Roraima. Porém, os ministros da segunda turma do STF não viram indícios suficientes para prosseguir com o inquérito da PGR e decidiram rejeitar o caso. Participaram da sessão desta terça-feira os ministros Dias Toffoli, Celso de Mello e Edson Fachin, relator do inquérito. O arquivamento se deu por decisão unânime dos 3 ministros. Gilmar Mendes, que está em Portugal, e Ricardo Lewandowski, que completam a segunda turma, não compareceram. Debate Gazeta-Estadão. Em reunião hoje foram formalizados convites aos representantes dos partidos políticos que anunciaram candidatos a presidente e ao governo paulista, de acordo com a legislação. A TV Gazeta e o Grupo Estado são parceiros na realização dos debates que já têm datas agendadas para os meses de agosto e outubro. O formato e as regras serão definidos após a oficialização das candidaturas nas convenções partidárias. Haverá a participação de jornalistas do Grupo Estado e da Gazeta, além de interação com internautas através de mídias sociais. Mais um parque foi fechado hoje por prevenção contra a febre amarela. Foi o da Independência, que fica perto do Museu do Ipiranga, na Zona Sul. A medida foi tomada depois que um macaco sagui foi encontrado morto com a doença. No total, já são 29 os parques fechados em toda a cidade. A famosa ladeira reduto de skatistas amanheceu vazia, assim como o monumento símbolo da independência do Brasil com Portugal em 1822. Segundo a prefeitura, o fechamento do Parque da Independência é necessário porque um macaco sagui foi achado morto aqui dentro com febre amarela. Com isso, são 29 parques interditados em toda a cidade. No entanto, 27 devem ser reabertos nesta sexta-feira. Eu acho que tá certo, né? Tem que prevenir mesmo. É uma doença, tá matando muitas pessoas. A previsão é reabrir o Parque da Independência em 30 dias. Neste período, técnicos vão coletar mosquitos possivelmente transmissores da doença para confirmar se o vírus está circulando na região. Teve gente que não gostou da interdição. Poderia deixar aberto e quem chegar com a carteirinha que teve comprovando que tomou a vacina poderia entrar numa boa. O fechamento do parque reduz ainda mais as opções de lazer da população aqui do bairro do Ipiranga. É que aqui do lado, mais precisamente do outro lado da rua, fica um dos principais museus de São Paulo, o Museu do Ipiranga, que por sua vez foi fechado em 2013 e a promessa é entregar tudo pronto depois de uma longa reforma só em 2022. Tem uma possibilidade de levar em outro parque, que é o da aclimação lá em cima, né? Mas tem gente que mora aqui perto e não tem possibilidade de ir a pé para outro lugar. É um parque que abrange muita gente aqui na região, no bairro, né? Lugar histórico aí. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, até agora a vacinação contra a febre amarela atingiu pouco mais de 51% da população na capital. A meta é imunizar 95% das pessoas até o fim da campanha, no dia 30 de maio. Hoje o tempo aqui em São Paulo ficou mais firme e fez até mais calor que ontem, mas até o fim da noite pode chover. Aquele refrescozinho do outono ainda não veio, viu? Segundo os meteorologistas, essa deve ser a tendência até o fim da semana. Vamos ver agora a previsão com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco ganha força sobre o interior do país nesta quarta-feira. Isso significa tempo firme, com sol e calor, desde o norte de São Paulo, passando por Minas Gerais, até o Distrito Federal e até esta área aqui, onde fica o oeste de Pernambuco. O sul do Rio Grande do Sul também terá tempo ensolarado. Nas demais áreas brasileiras, pancadas de chuva, sendo que pode chover bastante no sul e no leste da Bahia. Vamos ver agora aqui a nossa tabela de temperaturas. Olha, em Porto Alegre, a terça-feira será de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega aos 29 graus. Em Goiânia, tempo firme com calor de até 31. E tanto em Belém quanto em Salvador, a previsão é praticamente a mesma. O céu pode ficar nublado e chover a qualquer momento. Até as máximas serão iguais, 30 graus.
No estado de São Paulo, teremos temperaturas altas para o outono nesta quarta. Uma massa de ar seco avança e garante um dia de sol no norte e nordeste paulista. Nas demais áreas, incluindo a Grande São Paulo, são esperadas pancadas rápidas e isoladas de chuva entre a tarde e a noite. No centro-oeste, máxima amanhã de 31 graus em Votuporanga e de 30 em Marília. Já no norte, a máxima esperada para amanhã é de 30 em Franca e de 28 em Barretos. E no litoral, os termômetros podem chegar aos 32 em Caraguatatuba e aos 30 em Santos. Para a capital paulista, não teremos grandes mudanças no tempo, que ficará bem parecido com dias de verão. Ou seja, calor e pancadas de chuva à tarde, com exceção desta quarta, quando pode chover também à noite. A máxima fica em 30 graus nos próximos dias. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, do PSDB. Olha, o jogo tão esperado, né? A seleção brasileira suou, mas venceu a Alemanha no amistoso de hoje em Berlim e parece ter afastado, né, aquele fantasma do fatídico 7-1 de 2014, né, Celso? Boa noite. Deu para afastar? Sinceramente, Estela... Acho que não, né? Não, isso vai ficar para sempre. Pois é. Foi uma vitória magra, um gol apenas, 1-0, mas foi uma vitória importante para o grupo do Tite, que enfrentou hoje o desafio... o último desafio, na verdade, antes da convocação para a Copa do Mundo da Rússia. Veja como foi o jogo. Jogando em Berlim, a Alemanha chegou com perigo ao gol de Alisson pela primeira vez com Mário Gomes, aos 8 minutos de jogo, após cobrança de falta de Kroos. Os alemães voltaram à carga aos 16, dessa vez com Draxler, pela esquerda. Mas Gundogan pegou mal na bola e mandou longe do gol. Aos 35, nova chegada da Alemanha pela esquerda. Lanshardt cruzou na medida para Kimmich, só que a cabeçada saiu sem direção. O lance parece ter acordado o Brasil, que logo em seguida chegou pela primeira vez com Gabriel Jesus, mas o chute foi por cima do gol. Aos 36, Willian cruzou da direita e Gabriel Jesus cabeceou com força. Trapp não conseguiu segurar e a bola acabou entrando 1-0. O Brasil voltou para o segundo tempo pressionando a saída de bola. E aos 6 minutos, Felipe Coutinho recebeu pelo meio, arriscando de longe. Mas a bola subiu muito. Aos 11, após mais uma bola roubada, Coutinho arriscou novamente de longe, também por cima do gol. Só dava Brasil. Aos 22, Coutinho cobrou escanteio. Boateng cortou mal e a bola sobrou para Gabriel Jesus cabecear à esquerda do gol. E acabou nisso mesmo. Brasil 1, Alemanha 0. Bom, o time da Alemanha é um time misto, não tem todos os titulares, né? E o Brasil, você acha que jogou bem com aquele time, mas então, a gente tem que ficar ali também esperando o time titular para saber mesmo. Mesmo assim, é um amistoso, é outra pegada. Para a Alemanha, mais um teste. O fato até do Ekenlo colocar justamente não força máxima, justamente para tirar um pouco o peso de um eventual tropeço. Foi uma boa vitória do Brasil. Nada vai apagar aquele 7-1. Dificilmente vai ser apagado. Mas a seleção resgata muito da autoestima e vai para a Copa do Mundo com a certeza que pode ser um time competitivo, capaz de enfrentar uma grande seleção. E será conhecido hoje o primeiro finalista do Campeonato Paulista. Palmeiras e Santos se enfrentam daqui a pouco, Celso, com o time de Roger Machado, com a vantagem da vitória na primeira partida. O jogo acontece no estádio do Pacaembu, às 8h30, só com torcedores do Palmeiras. Palmeiras que venceu o primeiro jogo por 1-0 e avança para a final com um simples empate. Ao Santos resta vencer por 2 gols de diferença, ou vitória simples, por 1 gol de diferença, para levar a decisão para as penalidades. A expectativa é de um jogo muito disputado. Deu para falar da Argentina, depois a gente fala. Obrigada. Perdeu de 6-1 para a Espanha. Só isso. Boa noite. Boa noite. É com você, Gamberini. França e Alemanha tentam acertar medidas conjuntas contra a Rússia, que acusam do envenenamento de um espião na Inglaterra. Segundo a Casa Branca, Donald Trump, Emmanuel Macron e Angela Merkel discutiram, entre outros assuntos, a possibilidade de unir forças para combater o que chamam de investidas russas contra outros países. Em entrevista, Macron e Merkel advertiram que haverá nos próximos dias mais medidas coordenadas e proporcionadas depois do envenenamento de Sergei Skripal no início do mês.
E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Já são no mínimo 23 os países que desde ontem anunciaram a expulsão de diplomatas russos. A OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, seguiu hoje o mesmo exemplo. A reação mais dura partiu dos Estados Unidos, com a expulsão de 60 diplomatas. Essa história precisa ser contada em 2 planos. O primeiro plano é o da solidariedade do Ocidente com o Reino Unido. A Rússia, e só pode ter sido ela, usou armas químicas para tentar matar um ex-espião dela, Sergei Skripal, que estava exilado na Inglaterra. Skripal está com sequelas gravíssimas e dificilmente voltará em estado de consciência. Esse atentado violentou a soberania britânica. Mas há um segundo plano de toda essa história. E me pergunte sobre isso se o presidente russo Vladimir Putin está deprimido e infeliz. Não, ele não está. Ao contrário, ele comemora e já deve ter aberto caixas de champanhe. Putin está interessado em alimentar a tese de que a Guerra Fria está renascendo das cinzas da finada União Soviética. Os ultranacionalistas russos sempre apoiaram Putin e o farão agora por razões maiores, já que existe essa narrativa de que o país está sendo hostilizado e agredido. A tensão faz Putin se fortalecer. É a mesma lógica que existia durante o comunismo de Joseph Stalin. A Rússia já sofre um bocado com as sanções econômicas que o Ocidente decretou contra ela em 2014, depois que ela anexou a Crimeia, uma península que pertencia à Ucrânia. Existem os conflitos normais entre a Rússia e os Estados Unidos, como na guerra da Síria, mas esses conflitos não são suficientes para manter a tensão a um nível elevado. Nessa lógica, ninguém pensa por lá na proximidade da Copa do Mundo. Só com muitíssima tensão é que o cidadão russo corre para se abrigar debaixo das asas de um governante enérgico e forte. Foi por causa disso que há 10 dias Vladimir Putin foi reeleito presidente com 76% dos votos. Putin é um personagem diabólico, que sem querer o Ocidente agora ajuda a fortalecer. Ainda mais. É assim que o mundo gira. Boa noite. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, do PSDB, sobre o futuro do partido e as eleições. Até já. Das notícias de destaque no mundo, aos fatos que mexem com o dia a dia do brasileiro. Nada escapa à equipe do Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. A previdência dos servidores municipais é assunto muito sério. Para que a prefeitura possa investir mais em saúde, educação, habitação e segurança pública, para que as nossas crianças tenham mais vagas em creches e melhores escolas, para que os funcionários públicos sejam mais valorizados e recebam suas aposentadorias no futuro, a mudança precisa acontecer agora. O rombo da Previdência Municipal precisa acabar. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, paixão por comunicação. Próximo domingo, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Acompanhe as emoções de Uninassal e Sampaio Basquete.
confira todas as jogadas com narração de Celso Cardoso e comentários da medalhista olímpica Ellen Luz. LBF 2018, próximo domingo, 3 da tarde. Hoje, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandali, o ânimo do PSDB na corrida eleitoral 2018. Entrevisto o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, tucano histórico, extensa atuação na vida pública, onde já foi deputado estadual por 2 vezes, deputado federal por 6 mandatos, ocupou 3 secretarias de Estado em São Paulo, foi ministro dos Transportes e também já foi presidente nacional do PSDB. Muito obrigada, Goldman, por estar conosco. Bom, Goldman, o PSDB passa por assim, momento de tomada de decisões. A prévia recente definiu, aqui em São Paulo, definiu que o candidato ao governo do estado deverá ser João Dória. Começo por aí. Dessa vez, Alberto Goldman aceita essa decisão e vai apoiar João Dória? Olha, eu só posso dizer a você, mesmo que eu disse na época da disputa da prefeitura. Eu não sei em quem eu vou votar. Eu só sei em quem eu não vou votar. E não vou votar no João Dória. Bom, e fazendo uma análise política, você que é tão experiente, Goldman, sendo tão experiente, você acredita que João Dória terá chance de ser eleito governador de São Paulo? Ele tem cacife político, eleitoral, força política dentro do partido para essa empreitada? Dentro do partido ele demonstrou a força política dele, tomou de assalto o partido em São Paulo. Portanto, tem força política, sem dúvida. Do ponto de vista da população, eu acho que a população, na época que votou para prefeito de São Paulo, não conhecia o João Dória. Agora a população já conhece. Aí ele era um homem desconhecido, um novo, uma expectativa, uma grande esperança para todos. Para mim não, mas para a grande maioria era. Tanto é que se elegeu muito bem. Agora todos o conhecem, todos sabem da sua conduta, da sua forma de agir, da sua personalidade, do seu caráter. E acho que isso vai diminuir muito as chances do Dória ser governador de São Paulo. Claro que quando ele foi prefeito de São Paulo, na realidade não foi prefeito de São Paulo, ele foi candidato à presidência da República, que é a sua ambição, a sua obsessão. Ele agora é candidato a governador, não para ser governador de São Paulo, é para ser candidato à presidência da República. Vai continuar na sua mesma obsessão. Eu acho que isso vai ficar muito claro, cada vez mais claro para a população, e isso vai dificultar muito a sua eleição. E o PSDB conseguiu convencer Kassab a ser o vice de João Dória na corrida no governo do estado, o que seria uma aquisição interessante, considerando que no pacote ele traz o PSD? Eu acho que a direção partidária, nesse caso, da presença do Kassab ou não da sua presença, não teve nenhum tipo de interferência. Isso é uma decisão, um acordo feito simplesmente pelo Dória, se houve esse acordo com o Kassab. Apenas isso, não tem nenhuma relação partidária, não há nenhum entusiasmo do partido com essa eventual dobradinha, que seria o Dória com o Kassab. Não há do partido nenhum entusiasmo. E acredito que não há também nenhum entusiasmo da população. Agora, e quem seria assim o candidato mais competitivo com chances de ser eleito? Você já elencou as dificuldades que Dória possivelmente possa ter. Márcio França é um candidato mais competitivo, sendo, uma vez que ele vai assumir o governo do estado, do que João Dória, que personifica o novo na política? Bom, ainda é muito cedo para dizer isso, porque o Márcio França não é conhecido. Nós vamos conhecê-lo agora, na hora que ele assumir o governo de São Paulo. Agora, dizer que o Dória é o mais competitivo também é difícil dizer isso, até porque ele é o novo, mas hoje já é o velho, utilizando os velhos métodos, a velha forma de agir.
era pretensamente um grande gestor, demonstrou que não é capaz de gerir a cidade de São Paulo, muito menos vai ser capaz de gerir o estado de São Paulo. Essa é a realidade. Agora, Goldman, eu observo o seguinte, você já deixou muito claro na minha primeira pergunta que não votará em João Dória. Mas eu estou vendo, pelas suas respostas, que é possível que você faça campanha contra a Dória. Você vai fazer? Eu vou fazer aquilo que eu acho que tem a minha obrigação de fazer, pela minha história política, pelo conhecimento que eu tenho das questões do Estado, agora especialmente do Estado, onde eu fui governador. Eu acho que ele não é um homem adequado para isso. Ele não deveria ser o candidato do partido. Portanto, eu vou apenas mostrar quem é ele, cada vez mais quem é ele, como já mostrei quem é ele, e vou opinar, dar minhas opiniões, minhas críticas, seja a ele, seja aos outros candidatos. Não sei como é que eu pessoalmente vou me importar, mas eu vou procurar esclarecer a população sobre as figuras que vão aparecer, sobre as realidades de cada um. E, evidentemente, o eleitor vai ter todo o direito e a obrigação de decidir quem vai ser o governador de São Paulo. E 2 palanques em São Paulo? A candidatura de Alckmin ganha com isso ou ela pode ser esvaziada no Estado? Eu acho que o Alckmin não precisa nada disso. O Alckmin não precisa de nenhum palanque, especialmente. Ele é um homem suficientemente conhecido no Estado de São Paulo. Quem vai votar nele, vota por ele, pela sua história, que, aliás, é extremamente de um grande respeito de todos. E quem não vai votar porque não acha que ele não deva ser o presidente da República. Mas eu acho que os palanques que vão existir em São Paulo, as candidaturas de São Paulo, não vão influenciar a decisão nacional. O PSDB está muito calado sobre quem seria o vice de Geraldo Alckmin. Hoje eu vi uma pequena entrevista com o Álvaro Dias e a especulação era exatamente essa, que ele possa ser o vice do candidato Geraldo Alckmin. É bom para o PSDB essa dobradinha? Álvaro Dias é uma pessoa de respeito, tem uma história muito longa, foi nosso companheiro, senador do PSDB, da direção nacional, junto comigo. Durante muito tempo, muitos anos, é um homem de muito respeito. Eu o conheço desde o velho MDB, passando pelo PMDB. Portanto, se ele for o candidato a vice, será, evidentemente, muito bem recebido. É muito bem quisto, é um homem de respeito, mas é uma das hipóteses, não é a única hipótese que existe. Qual é a outra? Eu não diria qual é a outra, porque nem sei qual é a outra, mas nós temos vários nomes. O Brasil e os partidos têm vários nomes que podem se acoplar ao Geraldo Alckmin. Agora, quem vai votar no presidente da República, vota essencialmente no candidato a presidente. Hoje em dia é bom que cada cidadão saiba exatamente quem é o vice, tenha clareza de quem é o vice, coisa que até hoje não teve. Mas é importante porque nós estamos vendo que na presidência da República nós temos um vice, no governo de São Paulo vamos ter um vice, na prefeitura de São Paulo vamos ter um vice. Então é bom que cada um, ao votar no titular, saiba quem são os vices, porque a possibilidade deles assumirem é muito grande. Muito obrigada, Goldman. Eu que te agradeço. Muito obrigado e muito boa noite. Estela. E uma última notícia, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou agora à noite que a Polícia Federal tem equipes à disposição do Supremo Tribunal Federal para investigar as ameaças inaceitáveis ao ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato na Suprema Corte. A presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, também declarou que já tomou uma série de providências para proteger Fachin e a família dele. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.